Olá para você que está ligado na Rádio Defensoria. Está começando mais um programa, o nosso podcast Entrevistas DPE, comigo, Beatriz Prio, e hoje com uma convidada super especial, que é uma inspiração para mim também no jornalismo, a jornalista que está aqui comigo no estúdio, Raquel Carneiro, que é do Rio Grande do Sul, né? Aí uma das precursoras da Rádio Web, trabalhou, na verdade, na Rádio Web também, trabalhou em vários outros locais da comunicação do Rio Grande do Sul, mestre, doutor em comunicação, está aqui com a gente para conversar, então, um pouquinho sobre a carreira dela, sobre o que está fazendo em Roraima também, e para contar um pouquinho dessas experiências. Muito obrigada por ter aceitado aqui o convite e estar aqui com a gente no estúdio. Eu que agradeço o convite de vocês. Estou adorando estar aqui na rádio e muito linda. A Rádio DPE é um prazer. E a gente vai então falar um pouquinho, né, sobre essa visita. Eu estou gostando muito de Roraima. Boa Vista é muito especial, com pessoas muito especiais e com uma comunicação especial, pelo visto, né? Nós temos aqui realmente muita gente legal, né, no jornalismo e muita gente que se inspira também nas produções da Rádio Web, nas produções nacionais, né? Porque o estado de Roraima é um estado novo, é um estado ainda... mas já que tem uma comunicação estabelecida, né? Nós temos aqui jornalistas renomados também, e é um prazer receber você também como referência. E eu queria que você contasse, na verdade, um pouquinho, como é que foi a sua chegada aqui em Roraima, tá gostando do estado, né? Começa por aí, nossa entrevista. Sim. Cheguei por aqui, então, para prestar o concurso na Universidade Federal, né? Para a cadeira de radiojornalismo. Acredito que não foi dessa vez, né? Não passei aí para a próxima etapa, mas só o fato de ter vindo até Boa Vista e, assim, estar, né, nessa região do país pela primeira vez, porque coloquei meus pés no norte primeiro em Boa Vista, então isso é muito bom, é muito gratificante. E sim, né, venho aí de uma jornada também através de uma construção da minha carreira no rádio, né? Trabalhei no sul do Brasil, especificamente em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, né? Então, do Grupo RBS, afiliada da Rede Globo no Sul, e posteriormente, então, na agência de notícias, a agência Rádio Web, que é, então, um portal de notícias especializado em conteúdos para a rádio, né? Então, o portal é com mais de 2.000 rádios afiliadas no Brasil e ali fiquei por 10 anos, né? Então, agora, já nessa transição de carreira, praticamente me dedicando bem mais, não digo propriamente a pesquisa, né? Porque trabalho com a comunicação com os povos originários, né? Esse sempre foi o meu mote das pesquisas, do mestrado, do doutorado. Mas também carrego comigo, né? Forte a presença do rádio e a importância do radiojornalismo, assim, na minha vida. O rádio, ele é um meio, né? Que captura a gente. Apaixona. Inclusive, a gente acabou de encerrar um bate-papo, uma conversa aqui com os jornalistas aqui da Rádio Defensoria, os técnicos, aliás, toda a nossa equipe. Raquel contando as experiências delas aqui como profissional, nos enriquecendo, né, com a sua experiência. Eu queria que você contasse um pouquinho também para os nossos ouvintes essa experiência. Lá na Rádio Gaúcha, por exemplo, como é que acontecia a comunicação? Como é que acontece, né, a comunicação no Sul? Você pisando aqui em Roraima, ainda está experienciando ainda como é que acontece por aqui, mas para a gente poder já ir diferenciando, como é que é a comunicação no Sul, na Rádio Gaúcha, como é que era? Foi um momento bem especial da minha vida, porque a gente está falando de uma rádio comercial, então você tem uma outra estrutura, um outro time também de fazer rádio, né? Os programas, em sua maioria, são todos ao vivo. Então, você tem, claro, uma programação gravada na madrugada, mas ao longo do dia, praticamente tudo ao vivo. Então, você aprende muito como que vai lidando com essas produções, né? Com toda a tecnologia e aí, mais do que nunca, a presença da internet também nas nossas vidas, né? Então, você vai tendo uma outra dinâmica e muito mais... que requer de você mesmo uma agilidade, muito mais rápido, né? Os nossos velhos bloquinhos de anotações hoje já não tem mais tempo praticamente para isso. A gente precisa simplesmente entrar no ar e falar, né? E, posteriormente, trabalhando com a agência Rádio Web, onde fiquei 10 anos, entrei também num outro universo, que é o universo web rádio, né? A possibilidade de você escutar rádio em qualquer lugar do mundo, acessando simplesmente um endereço na internet. Então, isso também enriquece muito a gente, dá diversas possibilidades, né? E ao longo desse período, também trabalhei dentro da rádio do Ministério Público do Rio Grande do Sul e também
da Rádio Temes, que é a rádio do Tribunal de Justiça Gaúcho, né? Então, poder trabalhar dentro dessas instituições, né? Trazendo a informação que elas produzem nos seus projetos, nas suas trajetórias, levando isso de uma maneira acessível para o cidadão, foi um período muito enriquecedor e desafiador também, né? Que é você tornar esses conteúdos, né, tudo que é tratado nesse ambiente jurídico, de uma maneira muito acessível para a população, para o cidadão, que é fundamental. E acho que esse é o nosso papel enquanto comunicadores, né? Especialmente através do rádio, que chega a qualquer lugar. Então, foi um movimento, assim, interno meu, enquanto pessoa, enquanto profissional, de muito aprendizado, Um aprendizado que ela compartilha agora aqui com a gente também, porque nós estamos dentro de uma rádio institucional de um órgão da justiça também, que é a Justiça da Defensoria Pública, que é uma que é uma justiça, né, que é a área do direito voltada para as minorias, que é voltada para a população, né, a requerer ali os direitos de quem menos tem acesso aos direitos, né, as mulheres, as crianças, a comunidade LGBTQIAPN+. Então, queria que você até contasse aqui a outros jornalistas que, por acaso, possam estar nos ouvindo também, como traduzir também todas essas informações, projetos, né, da justiça para uma linguagem coloquial ali no dia a dia, que qualquer pessoa possa compreender e entender esse juridiquês que a gente fala entre aspas. É bastante desafiador, né? A gente tem todos os dias muitas informações que giram, né, em torno de palavras que são mais difíceis, termos que nos colocam, né, em dúvida, em questões, mas eu acredito que enquanto comunicadores, especialmente através do rádio, que ele é um texto mais curto, ele precisa ser um texto claro, sucinto, até porque o rádio, você, em uma questão de segundo, minuto, você já perdeu a atenção enquanto ouvinte, né? Então, como que você consegue fazer com que a informação chegue até as pessoas, né? Procurando realmente traduzi-las de uma maneira muito simples, né? De uma forma que seja, quando possível, coloquial, né? Então, você, enfim, tem as construções para serem feitas ali no seu dia a dia, pensando justamente em quem é que vai ouvir você. Né? Se você vai só simplesmente reproduzir, não digo que em alguns momentos a gente precisa usar do velho e bom juridiquês, né? Mas enquanto você puder traduzir isso de uma maneira simples e clara para o seu ouvinte, isso é o ideal, né? Aproximar, aí sim você consegue cada vez mais aproximar justamente do cidadão, né, que está ouvindo. Nem sempre é uma tarefa fácil, mas é sempre, eu acho, pensar como premissa. Para quem é que eu estou escrevendo? Para quem é que eu estou aqui comunicando? E será que essa pessoa, se eu estou entendendo, né? Será que essa pessoa também está? Né? Então, tornar realmente a informação acessível. Eu só contar uma experiência também. Eu atuei como apresentadora do programa Parlamento de Ponta a Ponta na Rádio Assembleia, que é a rádio institucional também da Assembleia Legislativa de Roraima, por mais de um tempo, assim, né? Mais de ano. E eu tinha até a Raquel aqui como uma das parceiras, né? Pela Rádio Web, a gente baixava alguns conteúdos da Rádio Web, entre eles as reportagens da Raquel. E a gente aprende, né, na forma prática mesmo, como traduzir todo esse conteúdo, tornar mais simples, acessível, né, e contar histórias também de pessoas que foram beneficiadas com alguns projetos. Aqui na Defensoria a gente tem vários projetos, né? Com certeza, muitas coisas legais, né? E como é que lá, por exemplo, nessas instituições jurídicas, né, no tribunal, no Ministério Público, como é que vocês alcançavam essa pessoa para que essa pessoa tivesse conhecimento desse projeto, que ela poderia ser beneficiada também com a justiça, que ela poderia ter acesso à justiça, porque eu imagino assim que tem muita gente hoje que pensa, vai dar muito trabalho, vai ser difícil conseguir aquele processo, né? Como alcançar essas pessoas? Que na verdade, quando a gente parte em pensar, né, enquanto cidadão, o próprio poder judiciário, ou o poder legislativo, ou executivo, a gente sempre tem uma coisa de achar que vai ser difícil chegar lá, que é burocrático, ou que não vão me entender, ou que vai ser sempre muito difícil, ou a gente procura essas instituições quando realmente a gente está com o quê? Com um problema,
Ou eu tenho um processo, eu tenho algo para resolver, eu tenho um direito a reivindicar algo para, né, procurar. Então, também a gente, primeiro, enquanto jornalista, tornar isso acessível cada vez mais para que as pessoas saibam que elas têm o acolhimento e que sabem sim, e podem sim, devem procurar essas instituições, né? E, por outro lado, na própria comunicação, acredito que seja entender também para quem é que a gente está falando, né? Aqui eu pude me deparar nesses dias em Boa Vista, né? Um lugar muito lindo, com uma população muito diversa, com diferentes realidades. Então, também pensar para quem que a gente está falando, né? Para que grupos a gente está falando? E, sim, tornar também os serviços, né, ou o que fazemos, acessível para as pessoas, né? Escrevendo mesmo, noticiando, reportando mesmo de uma maneira mais simples, tentando, sim, por vezes traduzir, achar sinônimos, achar palavras melhores, que as pessoas consigam, né, na verdade, chegar até esses serviços. Afinal de contas, eles existem para atender o cidadão. Então, onde fica complicado, onde fica burocrático, onde fica inacessível, algo aí na nossa comunicação a gente precisa, sim, né, rever. Então, para além do papel, né, de a gente vir resolver um problema, buscar, né, esses órgãos porque necessitamos de algo, eles também possuem projetos, também possuem iniciativas que facilitam a nossa vida e que muitas vezes a gente não sabe, né? Muitas iniciativas legais que também não ficam sabendo, né? Que a população não sabe. Então, o interessante é, assim, escutar a rádio, interagir, mandar dúvidas, questões, né? Participar, sim. Pede música, né? Olha, não entendi aqui tal coisa, né? Me respondam. Não tem vergonha, né, de perguntar. De perguntar. Eu acho que justamente o meio de comunicação, ele precisa, né? É essa interação. Não é só aqui nós, comunicadores, que estamos falando diante do microfone. A gente só está aqui porque existe alguém nos escutando. E essas pessoas, né, precisam sentir também que as nossas vozes não são apenas vozes, mas são companheiros, né? Para tirar dúvidas, para trocar uma informação, para conversar, né, para fazer também companhia e também ajudar em questões que são bem importantes, como no caso da defensoria, que tem a rádio. Então, tem mais é que ser escutada, tem mais é que estar aqui mesmo a serviço, né, da população. E a população, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ela gostava de participar, gostava de interagir, de cobrar ali, usavam dessa ferramenta para perguntar, tirar dúvidas? Com certeza, com certeza. Principalmente também por conta da grade de programação que tinha entrevistas, tinha podcast, tinha várias interações e também momentos em que nós, comunicadores, entrávamos ao vivo para conversar com as pessoas que estavam ouvindo a rádio. Então, uma mandava música para outra, mandava mensagens, interagia, né? E, claro, muitos programas, pequenos programinhas ou vinhetas ou spots, como a gente chama, né? Que são áudios assim curtinhos, muito informativos também, falando a respeito dos serviços, né, que é a rádio do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público, que foram rádios que eu trabalhei, os serviços que a gente, né, trabalhava, oferecia, fazer aquela campanha ou aquele dado, aquela informação chegar ao cidadão, né? Então, essa interação ela é muito importante e a gente estimulando ela com certeza. Mais ainda, né, os ouvintes vão chegando e vão sabendo, se apropriando desse espaço que é feito para eles, né? A comunicação pública para o público. Para o público, para o cidadão, né? Esse é o sentido de ser, né? Não criar mais barreiras ou ser algo burocrático ou algo difícil, mas da gente saber que a gente, enquanto comunicador, tem um papel bem importante de fazer com que essa informação chegue de uma maneira clara e super acessível e simples mesmo, né? Simples, de uma forma muito clara para as pessoas. Então, é bem importante ter canais de comunicação como esse, que faça essa interface justamente do Poder Judiciário, dos direitos mesmo, né, do cidadão, de todos os canais e mecanismos que eles têm para simplesmente poder, né, entrar pela porta ali, pedir uma informação, se sentir bem, né, não se sentir desconfortável ou saber que, já não vou lá porque eu não vou ser atendido. Não é, né? Você tem que se apropriar, você tem que chegar nos lugares e já que tem uma rádio, já que tem meios de comunicação para isso, que a gente possa
utilizá-lo, né? E em relação à internet, você falou ainda agora há pouco que a rádio web, na verdade, é uma rádio web, né? Como já diz o nome. É um portal de notícias voltado para o rádio, né? Onde tinham conteúdos que várias rádios no Brasil podiam fazer, download para as suas rádios, né? Daqueles conteúdos que nós produzíamos. Então, por exemplo, pequenas rádios que não tinham estrutura para ter uma equipe de repórteres, acabavam justamente comprando esse conteúdo que nós produzíamos. Então, é um portal de notícias onde tem uma vastidão de editorias, né? Política, economia, cultura, educação e meio ambiente, né? Povos indígenas. Então, ali a gente podia... enfim, né? As rádios podiam fazer o download desse conteúdo. E é justamente nessa internet que eu quero entrar, porque você já vem de alguns anos, né, como profissional. Você percebeu, assim, o impacto das redes sociais na internet, né, nessa contribuição com o rádio também, com os últimos anos, né, que entrou aí hoje muito Instagram, Facebook, WhatsApp, houve uma interferência? É possível ele conseguir conectar essas redes com a rádio? Com certeza, porque eu acho que o rádio, na verdade, ele parte de uma premissa muito importante. Porque às vezes tem algumas discussões também, né? Algumas pessoas dizem, não, mas com tanta tecnologia, daqui a pouco o rádio vai morrer? Não vai ter mais rádio? Não, o que vai acontecer? Vai deixar de ser rádio? É rádio, não é rádio? Né? Mas uma web rádio é rádio? Enfim, eu acredito que... o meio sonoro, né, jamais vai deixar de existir simplesmente porque uma das nossas principais, né, um dos nossos principais sentidos é a audição, né? Então, assim, qualquer mídia sonora, né, a gente sempre vai ser tocado por ela, né? Sempre vai nos chegar, porque é algo muito profundo e que perpassa a nossa anatomia humana, né? Agora, o som causa efeitos. O som é mágico, né? O som, ele tem essa possibilidade de nos levar a diferentes lugares. Agora, é claro que o rádio, ele vai passando, né, por inúmeras transformações. Você vai... a base, ela é sonora, mas você vai agregando a ele outros elementos. E adaptando também a tecnologia. Adaptando, que vão tornando toda essa possibilidade sonora ainda mais interessante, ainda mais atrativa. É claro que a gente tem muitos estímulos no momento em que você já tem um podcast e já se torna videocast, porque daí já tem vídeo, você enxerga as pessoas e... Nossa, você vai agregando vários elementos, redes sociais. É claro, a gente fica super estimulado e tem muitas informações. Mas a base mesmo, que é lá o radinho de pilha, né? Pode ser também o rádio, a pilha, enfim, a comunidade mais o interior possível, né? Sempre você vai encontrar algum lugar em que alguém tem um radinho, né? Por conta disso, porque o som, o áudio, né, é algo que nos acompanha pela existência, então, e nos toca profundamente, mexe com as nossas memórias, mexe com a nossa identidade, com a nossa cultura, com a nossa tradição, enfim, com tudo que nos perpassa, né? Então, por isso que o rádio, eu acho, ele é tão mágico, porque ele sempre tem essa capacidade de nos levar para algum lugar, né? Agora, a gente falando aí, fechando com chave de ouro esse assunto do rádio, mas a Raquel agora, ela, né, como já anunciou, ela é uma pesquisadora agora também, né, de mestrado, de doutorado. Queria conversar um pouquinho sobre isso, até porque o tema que ela aborda nessas pesquisas tem tudo a ver com o estado de Roraima, que são os povos originários. Como é que surgiu esse interesse, né, seu de pesquisar sobre esses povos? Então, por incrível que pareça, foi através do rádio. Tinha que ser, né? Tinha que ser o rádio, né? Já dizia meu professor na faculdade, uma vez que você entrar no rádio, você nunca mais sai porque é apaixonante, né? Então, eu sempre gostei muito, sempre fui uma ouvinte antes de ser uma comunicadora. Sempre gostei muito de música, de ouvir programas de rádio. E no ano de 2014, eu conheci a Rádio Iandê, que é a primeira web rádio indígena do Brasil. Né? Ela foi fundada por 3 comunicadores, 2 comunicadores Tupinambá e um Baniwa, do povo Baniwa. E aí, a partir de então, comecei a trabalhar e conhecer cada vez mais a comunicação indígena no Brasil, né? Ou seja, a comunicação feita justamente pelos comunicadores, pelos povos originários. Não só comunicadores como a gente conhece, porque todo
povo, toda etnia, todo cidadão indígena, ele é naturalmente um comunicador, né? Eu acho que é assim, o ser que mais se identifica até mesmo com o rádio, por conta da oralidade da sua cultura, né? Essa expressão da voz, da dança, do canto, das sonoridades. Né? Então, foi a partir daí. Então, os meus estudos hoje trabalham justamente a etnomultimídia indígena, ou seja, não é nem só os meios de comunicação, são meios hoje produzidos por cidadãos indígenas multimediáticos, ou seja, é o rádio, é a internet, são nas artes plásticas, no cinema. Então, aqui mesmo em Boa Vista, a gente tem inúmeros artistas indígenas. Ontem mesmo vi show de Milena Makushi, que achei maravilhosa, linda, né? Então, incrível, né? No Teatro do Sesc. Então, você tem muitas, né, iniciativas, você tem no meio audiovisual. E então, a partir de agora, né, mais do que nunca, assim, é a minha temática e as sonoridades, artistas indígenas também contemporâneos, no hip hop, no forró, Forró Roraimense entende, viu? Forró, tudo, gente. É incrível. Conheçam os artistas contemporâneos indígenas que são incríveis. E aqui tem vários, né? Vários em Boa Vista. Vale a pena conhecer. E como é que funciona, né? Como é que era essa pesquisa? Você acompanhava a produção? Exato. Ia a campo? Sim, acompanhei a produção da Rádio Iandê, da programação, né? No processo de mestrado. Então, ali fizemos entrevistas também com os comunicadores, fundadores da rádio, né, que contam um pouco dessa história, como criaram a web rádio, como foi no dia a dia a prática de ter uma web rádio, uma vez que esses 3 comunicadores hoje estão no Rio de Janeiro, né, eles moram lá, saíram, né, dos seus territórios e foram estudar, trabalhar na cidade. Então, a dissertação aborda basicamente como que a rádio surge e como que ela trabalha no seu dia a dia, e aí pensando sim um conceito dessa comunicação, né, pensada pelos povos originários, que é uma comunicação diferentemente da nossa, né? Uma vez que eles comunicam a partir da sua tradição e da sua cultura, não simplesmente apenas fazendo perguntas ou fazendo jornalismo da forma como a gente conhece. Há, sim, um jornalismo feito pelos comunicadores indígenas, mas que tem como premissa outros aspectos, como, por exemplo, um tempo de fala, um tempo da escuta, né, de você escutar o outro muito mais do que você encher o outro de perguntas, né, para fazer uma matéria, porque urgentemente eu preciso fazer uma matéria. Não, são outros lugares, outras formas de pensar a comunicação. E depois, no doutorado, então, eu faço basicamente um resgate, contando que sim, existe no Brasil, se confirma a hipótese, né, dessa pesquisa, que no Brasil há, assim, uma história, fragmentos, né, muito importantes de uma história da comunicação feita pelos povos indígenas que vem desde os anos 70. Nossa, tem um tempo, né? Aí, então, tem um tempo, que surge praticamente junto com o movimento indígena no Brasil. E devo dizer que aqui, né, muito também... assim, fico impressionada e é muito forte todo o trabalho desenvolvido também, né, no estado de Roraima, especialmente com o Conselho Indígena de Roraima, né, o CIR. Então, é também um órgão antigo no Brasil de reconhecimento, porque vem fazendo esse trabalho com a comunicação há muito tempo. Não só nas suas assembleias, né? A Assembleia dos Povos Indígenas aqui do estado, mas acompanha, né? E tem uma produção muito interessante jornalística também em áudio há muito tempo. E eu acompanho um pouquinho também da produção do CIR, porque eu tenho uma colega jornalista, né? Uma amiga já trabalhamos juntas, a Helena Leocádio, de vez ou outra ela compartilha nas redes sociais, também, estou na comunidade lá em Pacaraima, estou na comunidade Quiramutã, e contando essas histórias, né, dos indígenas para os indígenas também. E eles mesmos, né, eles redigindo, eles contando as suas histórias, seja no cinema, seja no rádio, né, eles mesmos construindo, que isso que é o fundamental, né, que é você... aprender. E aí é interessante a pesquisa toda que a gente vem desenvolvendo, justamente por isso, né? Para dizer o quanto nós temos no nosso jornalismo, que a gente conhece, a aprender com a comunicação que os povos indígenas desenvolvem, porque para cada etnia do Brasil, que somos mais de 305 etnias, né? A gente tem no Brasil mais de 305. Então, mais de 274 línguas faladas. Cada etnia tem um jeito de comunicar diferente, de expressar a sua tradição, a sua cultura e como percebe essa comunicação.
né? E você, como jornalista, comunicadora, o que você incrementou dessa comunicação que você aprendeu indígena na sua vida? Uau! Eu vou dizer para você que foi até muito curioso, porque ao fazer pela agência Rádio Web a editoria, né, cobrindo o meio ambiente, muitas vezes sim a temática dos povos originários, cheguei a um certo dia conversar com a minha chefe de reportagem e dizer: olha, nós não podemos mais deixar a fala do entrevistado nessa matéria só com 30 segundos. Porque esse entrevistado aqui, que é um cidadão indígena, precisa de mais tempo para falar. Né? A gente vai ter que deixar uns 40 segundos, porque você, ouvinte, que está aqui ouvindo esse bate-papo... A gente tem um tempo limite, né? E sabe das matérias, a gente tem um tempo limite para poder fazer a matéria de rádio, né? Para o entrevistado estar dando a entrevista também. E nós sofremos, enquanto jornalistas, às vezes, muitas pressões para, olha, a matéria tem que ser menor, você tem que, né, colocar Nossa, aqui... eu sofro muito com isso. E aí, quando fomos fazer as matérias quando vinha a temática indígena, a agência, na época, enfim, já havia compreendido, olha, vamos precisar de um tempo maior aqui para botar a fala desse entrevistado, porque ele tem uma outra maneira, a gente precisa... A oralidade é diferente, A gente precisa ouvi-lo respirar. Não posso cortar a respiração dele, ou não posso cortar aqui uma fala, porque tudo que ele está dizendo é muito importante. Não que o dos outros não seja, né? Mas a gente entender outras formas também de comunicar, e como isso a gente pode também transpor, colocar isso também na nossa prática diária enquanto jornalista. Então, isso é uma maneira... Deve ser respeitado, tem que ser respeitado, né? A gente não pode partir da premissa que todo mundo é igual e que todo mundo tem que responder da mesma forma, ou que a gente tem que enquadrar as pessoas em determinados padrões, ainda que, né, jornalísticos. Então, isso foi uma grande vitória no meu dia a dia enquanto jornalista. Ao fazer e cobrir a matéria a respeito dos povos indígenas, eu consegui mexer nesse tempo da matéria, ou no tempo do podcast, deixar umas respostas um pouquinho mais longas, ou trabalhar elas melhor, de uma maneira a respeitar essa diversidade. Me sinto até aliviada, sabia? Porque eu adoro deixar as sonoras um pouquinho maiores dos entrevistados. Eu disse, não, mas ele falou tão bonito, ele falou tão importante. E geralmente tudo é importante. Sim. Acontece que a gente está num tempo tão corrido e que a gente está tão apressado em fazer perguntas e a gente para tão pouco tempo para ouvir, não só nós entrevistados, sabe? Mas eu acho que as pessoas em si, nas nossas relações diárias, a gente para tão pouco tempo que a gente parece que está cheio de certezas para cima daquela pessoa, ao invés de realmente ouvir e escutar. Não ouvir, escutar o que ela tem para dizer, né? E é importante dizer que se os povos originários, ao comunicar, tudo que comunicam, quando comunicam no seu tempo, toda a sua temática, tudo que vai ser dito ali é de uma importância coletiva, é de uma importância social, precisa ser reivindicado, precisa ser dito. Então, tudo é muito pensado, né? Esse movimento todo. E ele é em um outro tempo. Acho que principalmente agora, nesse momento que nós vivemos de questões climáticas, né, o quanto a voz dos povos originários também é importante, porque são os protetores da terra, né? São aqueles que desde sempre lutam pela preservação, contra o desmatamento, para evitar essa crítica situação em que nós vemos hoje da situação climática. Exato, e até porque é entendido o território como de um outro lugar, né? O território, ele simplesmente não é só uma terra, né? O território, a gente pode pensar a casa da gente, né? Se a gente tem a nossa casa onde a gente nasceu, onde a gente se mudou, onde a gente vive há muito tempo, esse território ali, ele tem as nossas memórias, né? Os nossos tios, nossos avós, nossos familiares passam por ali, a gente faz o almoço de domingo, a gente faz a festa de aniversário, a gente tem as nossas lembranças. Então, como você simplesmente vai expulsar de uma hora para outra uma pessoa da casa dela, né? Então, não se trata de divisas, de cercas, de territórios, de propriedades. Por isso, os povos indígenas, né, costumam dizer que a terra não se vende, porque a terra está atrelada a memórias. Então, assim, é todo um processo de vida, de cultura, de tradição que nós também temos nas nossas casas, nós também temos com as nossas coisas. Então, não é diferente para nós ou para eles, assim como também não é só de responsabilidade deles e nunca foi cuidar da terra e das condições que nós estamos vivendo. Estou apaixonada pelo Rio Branco. Tá lindo ainda. Né? Até quando ele fica seco, ele fica lindo. Vai dar começando a secar ainda. Né? Então, se ele está em condições de banho, se ele está em condições da gente beber, né? Não é só
questão dos povos originários que são protetores da floresta. Eu tô todos os dias ali passando por ele, né? Estou todos os dias usufruindo, tomando banho, tomando água. Então, o que eu faço com isso? Qual é a minha parte nisso tudo? Né? Então, é bem importante, assim, também da gente pensar que todos nós estamos vivendo na mesma terra, né? E que já como dizia o grande mestre Davi Copenaua, né? Se a queda realmente do céu acontecer, vai desabar nas nossas cabeças de todo mundo. Não só dos povos indígenas, mas de todos nós. E o que vamos fazer daí com isso, né? É bem importante. E é toda essa informação, esse aprendizado que você carrega, né? Que você continua aí levando, então, como comunicadora também, outras pessoas. Hoje, a nós aqui, né? Jornalistas e comunicadores da Rádio Defensoria. Mas, por onde você passa também, você já consegue imprimir esse seu conhecimento também para outras pessoas, outras comunidades e estabelecer esse diálogo? Pois então, eu acho que é meu próximo desafio. Caminhar e disseminar. O próximo desafio. Eu acho que é possível a gente fazer essas conexões. Aqui me inspirou muito estar aqui nessa terra, porque todas as pessoas que eu, sim, sou muito grata de ter conhecido aqui, né? Todas inspiram muito porque movem muitas coisas, fazem muitas coisas, desbravam muitas coisas aqui nessa terra, sabe? Então, e disseminam muitas coisas importantes na palavra, na comunicação, na arte. É uma cidade riquíssima em arte, né? Na música, na sua poesia. Então, eu acho que eu volto para casa, assim, super nutrida, feliz, acolhida, pensando nas potencialidades do ser humano desse norte. Experimentando pelo norte pela primeira vez. Experimentando o norte pela primeira vez. Então, assim, de saber que é possível a gente fazer coisas muito importantes e levar a comunicação, levar os nossos saberes, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos para onde a gente estiver, no nosso bairro, na nossa casa, né, no nosso entorno, para os nossos amigos e ir disseminando conhecimento, né, transmitindo isso para as pessoas à medida em que a gente vai caminhando, que vai visitando os lugares. Volto para casa inspiradíssima. Ai, a gente agradece muito a sua contribuição aqui também, né, para a Rádio Defensoria, não só aqui no podcast, né, mas também nos nossos diálogos aqui nos bastidores sobre essas histórias. Grata. Agradeço muito que tenha aceitado gravar aqui com a gente, mesmo nessa correria rapidinha aqui que você tem, dos compromissos também. Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço demais o convite. Eu agradeço esse espaço potente que é a Rádio da Defensoria, né? Que o ouvinte se sinta sempre acolhido, né? Que busque esses espaços, busque a programação, que interaja, que troque e sim, peça por informação, né? Que escute e que reivindique o seu espaço aqui também, porque sim, né? É um órgão que está aqui para atender o cidadão e para proporcionar serviço, informação, também entretenimento, né? Também conhecimento. Então, para mim é uma alegria poder conhecê-los. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. E agora deixar a Raquel comer um tambaqui, né? Ela não comeu o tambaqui ainda. Não, vou atrás agora. Deixar ela comer o tambaqui dela. Já ganhou paçoca aqui também na rádio. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Volte sempre ao estado de Roraima. Grata, muito grata. Então é isso, a gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE aqui na Rádio Defensoria. Eu agradeço a tua companhia e olha só, você pode continuar acompanhando a gente, essa e outras entrevistas também no nosso Spotify, no Deezer e no YouTube. Basta pesquisar por Defensoria RR. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!